Amazonas 1, Operário 2. Infelizmente, era um jogo que teoricamente era mais acessível, entre aspas, porque o Operário vinha de uma sequência muito ruim na Série B, vinha de uma vitória nos últimos 7 jogos. E já via o trabalho do técnico Alex ser contestado pela torcida. E era muito claro que o Amazonas entraria com uma proposta de se defender, de sair no contra-ataque e principalmente conseguir colocar uma pressão um pouco mais alta em certos momentos, subir a linha defensiva e povoar muito aquela região do meio campo. Então o Amazonas roubou algumas bolas fazendo isso e conseguia progredir em velocidade para o ataque. O Amazonas em certo momento conseguia fazer o jogo que era proposto pelos Zanardi, mas oscilava muito durante a partida. E quando Kevin Ramírez e Henrique Almeida foram substituídos, o Amazonas virou uma equipe totalmente improdutiva ofensivamente. Poderiam ter mais 50 minutos e dificilmente o Amazonas faria um gol. E o Zanardi, infelizmente, só foi mexer no sistema tático do Amazonas quando tomou o gol da virada. E depois disso, não tinha muito o que se fazer. O Amazonas tem um poder de reação muito limitado. Isso foi mostrado durante todo o ano. Então, assim, foi uma vitória merecida do Operário, uma equipe que teve mais volume, que criou mais, que tinha mais consciência do que fazer quando chegava no setor ofensivo. E o Amazonas foi uma equipe que viveu altos e baixos na partida. Iludiu um pouco, fez com que a gente acreditasse numa possível vitória e tinha condições disso. Porque a equipe do Operário não é lá essas coisas, uma equipe boa, mas uma equipe do máximo de meio de tabela, mas que hoje não era dia. E assim, foram 2 gols sofridos em bola parada. E bola parada não é algo que se trabalha em uma semana, em um mês. É um trabalho de uma temporada toda. E esse é o resultado de 4 trabalhos diferentes em um ano. Linhas de trabalho, progressões de trabalho, de treinamento não são desenvolvidas da forma correta com tantas trocas. Então a bola parada é afetada, jogadas ensaiadas são afetadas, tudo é afetado de alguma forma. Então o Amazonas é uma equipe que carece de tempo de trabalho. Só que esse tempo não existe mais. Já faltam agora 10 rodadas para acabar o campeonato, são 5 jogos fora, 5 jogos em casa, e o Amazonas não tem mais tempo para testar, tempo para pensar, porque o final do campeonato está batendo na porta. E a gente tem que levar esse final de campeonato de uma forma onde cada jogo é uma final. E cada jogo a gente tem que compensar a falta de tudo aquilo que não foi desenvolvido no ano com o mental, com o psicológico, com garra, com bravura, assim como foi na partida contra o Volta Redonda. Mas vamos olhar jogo a jogo. Precisamos de pelo menos 42 ou 43 pontos. E os jogos em casa e aqueles jogos fora de casa contra as equipes que estão diretamente lutando contra o rebaixamento serão essenciais e primordiais para poder sair da zona de rebaixamento.